Você sabe como começar a superar uma traição e o que fazer nos primeiros dias após descobrir? Eu me chamo Renan Santana, sou psicólogo de casal e neurocientista e hoje a gente vai conversar sobre um tema que para muita gente marca um dos momentos mais difíceis da vida, que é descobrir uma traição. Então esse vídeo é baseado no livro Superando a Infidelidade, do Douglas Snyder, Christina Gordon e Donald Balcon, que são referências mais completas do mundo sobre esse tema. E nessa primeira parte da nossa série de vídeos, eu quero te ajudar a entender como começa o processo de recuperação, o que acontece com o corpo e com a mente depois da descoberta e por onde você pode começar a reconstruir o chão que desabou. Então respira fundo, porque essa conversa é para quem está tentando colocar ordem no meio do caos. Então vamos lá. Começando pelo entendimento de que a traição é como um trauma psicológico. A primeira coisa que o livro nos ensina e que eu também vejo muito na clínica é que descobrir uma traição não é uma simples decepção, é um trauma. Então o corpo reage como se tivesse passado por um acidente. A pessoa fica paralisada, não consegue dormir, não sente fome, o pensamento não para. E tudo o que ela faz é tentar entender como isso pôde acontecer. É como se a cabeça dissesse: se eu entender, talvez eu consiga suportar. Só que o problema é que no começo nada faz sentido. E é importante saber que isso é normal. Ninguém reage maduramente à primeira vista de uma mensagem de traição, de uma confissão ou de uma descoberta. O cérebro entra em modo de sobrevivência. Exemplo: pense em alguém que descobre uma infidelidade da noite para o dia. Então essa pessoa acorda e não sabe se prepara o café ou se apaga o histórico do celular do outro. Ela não confia mais no que vê, no que sente, nem no que lembra. É como se o mundo tivesse virado um cenário de mentira. E é por isso que o primeiro passo não é entender o porquê, mas aprender a estabilizar as emoções. Então o primeiro passo é parar de sangrar. No livro, os autores comparam essa fase à chegada de alguém no pronto-socorro. Não dá para fazer uma cirurgia emocional antes de estancar o sangramento. E o sangramento, nesse caso, são as crises de raiva, os impulsos, as decisões tomadas no calor da dor. Então é aqui que muita gente tenta resolver tudo de uma vez. Confrontar, pedir explicações, ameaçar terminar. Mas ainda não há uma estrutura emocional para isso. Então, se você acabou de descobrir uma traição, o seu foco agora não é decidir se vai perdoar ou se vai se separar. O seu foco deve ser cuidar de você, estabilizar o corpo, se alimentar, dormir, respirar e organizar o básico da rotina. Essa é a fase de sobrevivência emocional. É quando você precisa entender que cada pequena escolha, como não mandar uma mensagem impulsiva, não vasculhar o celular de novo, não reabrir a ferida toda hora, já é uma vitória. Então, o que significa seguir em frente de forma saudável? Muita gente confunde que seguir em frente é esquecer o que aconteceu, mas não é isso. Seguir em frente de forma saudável significa entender o que aconteceu, decidir conscientemente o que quer fazer da relação e proteger-se para não repetir o padrão, seja nesse relacionamento ou no próximo. Então o livro fala de um ponto muito importante: você não precisa decidir o futuro agora, e nem deve, mas precisa decidir não se destruir no presente. Então imagine que seu relacionamento era uma casa. A traição foi uma explosão dentro dela. Agora, antes de decidir se você vai reconstruir ou se vai mudar, você precisa apagar o incêndio, salvar o que sobrou e respirar o ar limpo de novo. Então, para quem é essa jornada?
essa abordagem não é só para quem foi traído, ela também serve para quem traiu e para quem está arrependido e quer entender por que fez o que fez. A dor é diferente, mas o trabalho é parecido. Ambos precisam reconstruir a confiança. A confiança no outro, o outro a confiança em si mesmo. E o livro lembra algo muito poderoso. Não é o estado civil que define o compromisso, mas a forma como vocês cuidam um do outro. Então isso serve para casamentos, namoros, relações abertas, homoafetivas, heterossexuais. O que muda são os limites que cada casal constrói. Então o que vale é o que foi acordado entre vocês. E quando o casal não quer seguir junto, tem casos em que o relacionamento termina, mas mesmo assim o processo de recuperação continua necessário, porque se a dor da traição não for elaborada, ela vira uma bagagem emocional e se repete nas próximas relações. Então vou citar aqui um exemplo clínico, sem citar o nome de pacientes, mas, por exemplo, pessoas que não entenderam o que aconteceu na relação anterior costumam levar desconfiança e vigilância para o relacionamento seguinte. É o famoso "eu não confio mais em ninguém", que na verdade é "eu ainda não confiei de novo em mim". Por isso, mesmo que o casal se separe, o trabalho continua sendo o mesmo: reconstruir a própria autoestima e reorganizar a própria história. Então o livro propõe um processo em 3 partes, e é exatamente assim que eu vou estruturar essa série de vídeos. A primeira parte aborda como parar de sofrer, como lidar com a dor, com o caos emocional, com as conversas difíceis e as decisões de curto prazo. A segunda parte aborda como tudo aconteceu, entender o contexto da infidelidade, o que estava acontecendo na relação e o que cada um representava nesse cenário. E a terceira parte aborda como seguir em frente, seja reconstruindo o vínculo, seja aprendendo a se separar com maturidade emocional. Então essa jornada é, acima de tudo, sobre autoconhecimento, porque ninguém sai o mesmo depois de uma traição, mas pode sair mais consciente, mais forte e mais seletivo. Então, se você está passando por isso agora, eu quero que você se lembre: você não precisa decidir tudo hoje, mas você pode começar hoje, começando por cuidar de si. Nos próximos vídeos a gente vai explorar passo a passo como reconstruir o chão depois de uma traição, sem negar a dor, mas também sem se afundar nela. Nós vamos falar sobre como conversar, como lidar com o parceiro, com a rotina, com os filhos e até com os pensamentos obsessivos que vêm à cabeça toda hora. Então, se esse tema faz sentido para você, ou se você conhece alguém que está enfrentando isso, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse conteúdo. A gente vai caminhar juntos por esse processo, com ciência, empatia e muita humanidade. Vejo vocês.